Olá, bem-vindos ao meu canal, é o professor Costa. Hoje vamos ver os monómios. Então, como diz ali o texto, o monómio é uma expressão que é representada por um número ou por uma letra ou por um produto de números e de potências de expoente natural, sendo as bases dessas potências letras que se designam por variáveis ou indeterminadas. Reparem, um exemplo de um monómio, por exemplo, então temos 2x² y ao cubo, por exemplo. Reparem, este número que aparece aqui normalmente chama-se coeficiente. Coeficiente, que é uma constante. Estes números que estão aqui, estas letras, o x e o y, chamam-se variáveis. Variáveis ou incógnitas. Então chamam-se variáveis ou incógnitas. Há vários tipos de monómio, por exemplo, outro monómio, 4x ao cubo, y ao quadrado, z à quarta, por exemplo, é outro monómio. Normalmente, as letras x, y, z, t, w designam-se para variáveis. Utilizamos essas letras para variáveis. As constantes a, b, c, d, e, f normalmente são os coeficientes ou as constantes, quando é preciso representar um monómio de uma forma mais formal. O grau de um monómio. O grau de um monómio é igual à soma das potências das variáveis. Ou seja, no nosso caso, o grau deste monómio, o grau será 3 mais 4 mais 5. Ou seja, o grau vai ser 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. Do monómio 1, o grau será 12. Do monómio 2, que temos aqui, será então 3. Quando não tem expoente, que é o caso do y, então subentende-se que o expoente será 1. Então será 3 mais 1 mais 6. Então vai ter grau 10. O nosso segundo monómio tem grau 10, que é a soma dos expoentes das variáveis. Monómios semelhantes. Então, no nosso caso, no primeiro caso, temos dois monómios e queremos saber se eles são semelhantes ou não. Os monómios são semelhantes quando têm a mesma parte literal. Então, a mesma parte literal. Reparem, a zona ou as variáveis, esta zona aqui chama-se parte literal, o x, y, z. É onde estão as letras. A parte literal é onde estão as letras. Aqui a parte literal deste primeiro monómio é esta, excluindo o 4. Esta é a parte literal. No nosso exercício aqui número 3, esta será a parte literal, que é a parte das letras, e esta outra parte literal. Então, os monómios são semelhantes quando têm a mesma parte literal. Reparem, no exemplo 1 temos x, y, z, e a comparar com um x, y, z, são iguais, então estes são semelhantes. Então, são semelhantes. Vamos ao segundo exemplo, reparem, temos x², y, z ao cubo. E aqui temos x², y, z². Já não é igual. O x² é igual, o y também, mas o z está ao cubo no primeiro caso e no segundo caso está ao quadrado. Então, não são. Não são semelhantes. Têm de ter exatamente as mesmas letras com os mesmos expoentes. Aqui no exemplo 3, então, são semelhantes, não é? Porque temos a parte literal é x, y, z, com o x, y, z, são. Então, são semelhantes. Vamos ver aqui outro exemplo. Por exemplo, se não tiverem as mesmas letras, obviamente, também não serão semelhantes. Imaginem que um é 4xy² e o outro, por exemplo, 7xz². Então, já não são semelhantes, não é? Porque a parte literal não inclui os números, os coeficientes. Então, reparem, é xy² e xz². Até as letras são diferentes. Não são semelhantes.
Então, vamos ver agora a soma de monómios. Então, temos agora a soma de monómios e só é possível somar monómios semelhantes. Só é possível somar monómios semelhantes. E para serem semelhantes, tem que ter a mesma parte literal. Reparem, estes dois monómios aqui têm a mesma parte literal. Então eu posso somá-los. É somar os coeficientes. 3 mais 5, 8. 8x, y, z. É fazer a soma dos coeficientes. Reparem, aqui só posso somar, também no segundo exemplo, os monómios semelhantes. Então posso somar o xy quadrado com este xy quadrado, ou seja, 4 mais 5. Vou subtrair aqui ao 10, porque também este também é semelhante, o x também tem o xy quadrado. E reparem, este já não é semelhante aos anteriores, porque tem xy e os outros tinham x quadrado y. Não os posso somar. E este também não é semelhante aos anteriores, nem ao 1, 2, 3, nem ao quarto monómio. Porquê? Porque tem x quadrado y. Tem um expoente no x, já não é semelhante a nenhum dos outros. Nem o 4xy é semelhante a nenhum dos outros. Na verdade, só posso somar estes aqui, que são os semelhantes. Este e este não os posso juntar a ninguém. Então faço a conta, faço 4 mais 5, 9. 9 menos 10, menos 1. Então fica menos 1 xy quadrado mais 4xy mais 6x quadrado y. A única coisa que eu posso fazer aqui é tirar aquele menos 1, que não é necessário. Podia indicá-lo assim. Menos xy quadrado mais 4xy mais 6x quadrado y. Não posso juntar mais nada. Ou seja, não posso juntar este, nem estes dois, porque não são semelhantes. Vamos então agora ao terceiro exemplo. Reparem, vamos ver os que são semelhantes. Este, vamos ver se é semelhante a alguém. Não, não é semelhante a este, nem é semelhante a este aqui. No entanto, estes dois são semelhantes, eu posso juntá-los, mas o primeiro monómio não o consigo juntar com ninguém. Então fica x, y quadrado mais 13, que é 6 mais 7, 13x, y quadrado, z. Então é assim que faz a soma, que fazemos a soma de monómios semelhantes. Vamos ver agora o produto de monómios. Então, agora, para multiplicar monómios, ou o produto de monómios, então tem que se multiplicar os coeficientes, ou seja, multiplico os coeficientes, o 2 pelo 3, então que me vai dar 6, e coloco as variáveis e somo os expoentes. Reparem, o expoente deste x é 1, quando não se indica é 1. Então, o expoente do x, resultado da multiplicação, é a regra das potências. Coloca-se a base e soma-se os expoentes. 1 mais 1, 2. Vamos aos y, coloco o y, aquele ponto indica multiplicação, não era necessário. Então vou ao y. Qual é o expoente do y? 2. E o expoente deste y aqui, 4. Então 2 mais 4, 6. Estão a ver? E está pronto. Aquele ponto indica também multiplicação, não era preciso. Podem colocar só assim, 6x quadrado y à sexta. Vamos ao exemplo 2. Reparem, então, multiplico os coeficientes. Como é que fica? 5 vezes 4, 20. As variáveis, reparem, 2 mais 3, 5. 6, x à quinta, perdão. O y, reparem, os y, qual é o expoente? 1 e 2. 1 mais 2, 3. Agora vamos aos z's. 6 mais 4, 10. Então, fica 20, x à quinta, y ao cubo, z à décima. Vamos ver então agora o grau de um monómio. Além do grau que vamos ver agora do polinómio, vamos ver a parte literal, o coeficiente e a forma canónica. Vamos então fazer um exemplo. Reparem, temos um monómio do lado esquerdo. Vamos ver. A forma canónica é colocá-los por ordem, as letras, por ordem alfabética, e primeiro os números. Então a forma canónica será 2 vezes 3, 6. Eu vou colocar aqui, então será 6. Fazer um bocadinho mais fino.
Não dá. Então, vamos colocar aqui um bocadito, o traço não tão preenchido. Então, vamos lá pegar este. Então, será 2 vezes 3, 6. X vezes x dá x quadrado, y. Não se esqueçam, x vezes x. Então, x vezes x tem a mesma base, soma-se os expoentes. 1 mais 1, 2, fica x quadrado. Vamos ver aqui, na forma canónica. Então, primeiro o x, ou neste caso, primeiro os números, menos 5 terços, que são estes números que estão aqui. O x quadrado primeiro, por ordem alfabética, y. Vamos ver aqui o nosso caso. Novo caso aqui. Reparem, x quadrado, não se esqueçam, x quadrado vezes x este pontinho equivale a vezes. O expoente do x, que não tem lá nada, é 1. Então, coloca-se a base e soma-se os expoentes. Primeiro os números, 5. X ao cubo, y, z ao cubo. Ou seja, não posso juntar o y com o z, porque são letras diferentes e tive que pôr por ordem alfabética. x, y, z. Vamos ver agora este aqui. Os números, 3, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6, tenho que multiplicar menos 6. E depois menos 6 vezes 5, menos 30. Menos 30. Agora, x. Não há nenhum x. Y ao cubo. Z. Não posso fazer mais nada, não posso juntar mais ninguém. Vamos ver aqui este com letras. Com letras, reparem, como foi dito, as letras é o A, B, C, D, E, F. Então, primeiro aparecem as letras que foram designadas para constantes. Então fica 3AB, 3AB, X, já não há mais nada. Não, 3 vezes 4, 12. Estava-me a esquecer ali. Então fica 3 vezes 4, 12, AB. É os números todos. O 3 vezes o 4 posso multiplicar, 12. AB. E agora as variáveis. X, Y quadrado. X, Y quadrado. Vamos ver. O coeficiente. O coeficiente é o número que aparece antes das variáveis. Então, no nosso caso, o coeficiente é 6. Aqui é menos 5 terços. Aqui será 5. Neste caso, menos 30. E aqui 12 AB. Não se esqueçam. Se andarem um bocadinho para trás no vídeo, vão ver que as letras A, B, C, D, E, F eram para constantes, ou coeficientes. A parte literal é a parte que não tem os números. No nosso caso, nesta linha, será x quadrado y. Aqui também, x quadrado y. Neste caso, x ao cubo, y, z ao cubo. Aqui, x, y ao cubo. E no nosso último exercício, no último exemplo, x, y quadrado. O grau, reparem, o grau é somar os coeficientes da parte literal. Qual é? O expoente do y é 1, então aqui ficará 3, que é 2 mais 1. Aqui a mesma coisa, ficará 3, que é 2 mais 1. Aqui este y não se indica, mas o expoente é 1. Então o grau será 3 mais 1 mais 3. Neste caso é 7. Aqui 1 mais 3, que é 4. E aqui também 1 mais 2, que é 3. E pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, coloquem gosto e até ao próximo vídeo.